produtos, tal, etc. Os policiais estavam ali firmes e fortes, defendendo. Sempre que eu passo, eu cumprimento, eu dou bom dia, né? Sempre que eu posso, eu agradeço, converso, porque são seres humanos que estão ali dando a vida deles em defesa da nossa. Então, parabéns aos policiais como um todo, né? E que essas famílias recebam não só o conforto dessa vaquinha, mas uma assistência do Estado, porque eles merecem essa assistência do Estado. Eu prefiro 1000 vezes dar assistência a famílias de heróis policiais do que pagar auxílio penitenciário para vagabundo que está comendo as custas do povo brasileiro e ainda sai de lá para cometer outros crimes. Verdade. Você tocou num ponto muito importante, né, que é esse cinturão de proteção, né, para que essas famílias saibam que não ficaram desamparados. Isso também serve de alerta, porque em outros tempos, né, nós tivemos a esquerda predominante, não na realidade da sociedade, mas no discurso, na narrativa da imprensa, né, tentando quase que criminalizar a atividade do próprio policial. Né? Aliás, tem muita gente da esquerda que quer até desarmar o policial. Agora, recentemente, nós tivemos verdadeiras aberrações indo dar pronunciamento dizendo que você vai combater o bandido de fuzil com uma baladeira, né, com um pedaço, com uma pedra você desarmaria. E essas cenas que você falou aí, eu também as vi todas, por uma questão até da data de hoje, eu resolvi que não traria essas cenas aqui, né, hoje é finados, enfim, e para que tanta violência aí ser demonstrada numa data que as pessoas são mais sensíveis também, mas é a realidade. Na verdade, quem quiser vai conseguir acessar esse tipo de imagem. E eu fico imaginando a família dos policiais vendo esse tipo de cena, né? Vendo o que eles enfrentam. Porque muitas vezes o que o policial tem é o beijo que ele dá ali na sua esposa, no cônjuge, né? Ou no marido, dependendo, quando sai de casa pela manhã e não sabe nem se volta. Então, por isso que eu achei aí interessante exaltar esse ato, né? Com relação aí à iniciativa que teve, foi ideia do Gustavo Gai, foi ideia do Flávio. E uma coisa que você falou é certo, Adi, eu também, você sabe que os nossos escritórios, o estúdio nosso, eu também morava ali na Paulista, né? E os nossos estúdios são na Paulista, o meu escritório é na Paulista, sempre passava ali também, realmente tem um policiamento. E uma coisa que nunca faltou para a direita, a polícia de São Paulo sempre esteve do lado do povo que ali se manifesta. Inclusive, uma recomendação que eu sempre faço, chegada aí do nosso amigo Fábio Tom, é uma coisa que eu sempre faço quando é véspera de manifestação, é dizer para as pessoas, olha, não caiam em armadilha. Se você vê qualquer coisa errada, não vá lá você querer dar uma de herói. Tem muito policiamento, converse com eles, que pode ter certeza que eles vão lhe atender. O espírito ali, principalmente São Paulo, a maioria dos estados, tá? Tem alguns estados que aí eu não sei se dá para a gente colocar a mão em cima, mas pelo menos São Paulo ali, o pessoal está muito pró a população ali, acho que em todos os estados. Você vai ter um pouquinho a diferença ali, gente mal intencionada, mas em via de regra geral, a polícia está do lado do cidadão, o cidadão pode ir lá buscar esse auxílio que terá. Tá? Já vamos recebendo o nosso amigo Fábio Tom aqui, já chegando, cheio de cores aí no seu Senado, muito agora se corrigindo. Ontem eu disse que era Halloween, na verdade é o Thanksgiving, não? Então seria a ação de graças, né? E o Fábio já chegando aí. Fábio, manda aquele alô para a turma aí e já recepciona todo mundo aí do Vida Gringa e do Fábio Tom também. Eu queria falar, né, boa tarde, boa noite, e eu cheguei atrasado, rapaz, porque eu não vi que o horário mudou. Eu não tenho a menor ideia que o horário mudou, eu tô pensando que eu tô 30 minutos mais cedo. Agora eu tô 5 horas atrás do Brasil, mano. Meu Deus do céu. Então aqui agora são 5h30. Então eu entrava às 6 da tarde, que eram 10 da noite. Eu tô pensando que eu tô bastante tempo. Eu falei, caraca, o horário mudou. E como tudo agora é digital, então eu não tinha a menor ideia que o horário tinha mudado. Por isso que eu fiz os meus vídeos, os vídeos estavam tudo errado, eu não estava entendendo por que o vídeo está saindo no horário errado, os vídeos foram no horário errado, live foi no lugar errado. Eu falei, pô, só agora, rapaz, que eu percebi. Então, desculpa aí, pessoal, o horário aqui mudou e eu não tinha a menor ideia que o horário havia mudado. E agora estamos 5 horas atrás do Brasil em vez de 4, como estava. Então, vai ser bacana aí, vamos bater um papo. Que isso, irmão, fica tranquilo. Apenas confirmar, viu, Moisés? Eu passei pela mesma situação que o Fábio, quase que eu cheguei atrasado, eu só não cheguei atrasado porque como eu entrei num vídeo antes para chamar o pessoal aqui para o canal do Pátria e Defesa,
eu consegui verificar a diferença de horário com um amigo que estava vendo lá no Brasil. Porque foi justamente hoje a virada da mudança do horário de verão aqui nos Estados Unidos, viu, galera? Então, o Fábio está mais do que falando a verdade. Aí aumenta mais 1 hora, né? No caso aí da Flórida, e diminuiu 2 aí na Califórnia, foi, Fábio? Agora eu estou 5 horas. Eu estou 2 horas de diferença do Brasil. Mas o Brasil não muda legal, nada. É importante estar aqui. Eu até brinquei com o pessoal quando eu estava encerrando lá. Eu disse: olha, pessoal, já vou ligar lá. Eu tenho certeza que quem já chegou lá foi o Fábio. Aí eu cheguei e disse: não tinha ninguém. Não tem problema. Aí veio, cara, agora está baixo. Mas, pessoal, hoje é feriado, pelo amor de Deus, né? O importante é que está todo mundo aqui, né? Fábio, a gente falou agora há pouco aqui do tema da campanha, né, que o Flávio Bolsonaro fez ali em relação aos policiais que tombaram, né, nessa missão lá do Morro do Alemão, enfim, dessa grande operação, a maior operação policial, tá, do Rio de Janeiro, né, de todos os tempos. E ele fez uma campanha rapidamente, em 7 horas ali, alcançou um valor para as famílias, né, daqueles que tombaram. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso, senão a gente já vai passar para outra rodada aí. Eu vi. Muito bacana esse trabalho, sensacional, parabéns. Né, sempre os mesmos grandes, né? Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, o Geyer. Então, cara, sensacional. Toda a direita brasileira, enquanto a gente ajuda os heróis, a esquerda ajuda os bandidos. Sempre a mesma coisa. Você nunca teve tão certo de estar do lado certo, né? Eles sempre provam pra gente que nós estamos no caminho certo. Então, parabéns aí a todos que contribuíram, parabéns a todos que estão fazendo esse trabalho. Ok. Pessoal, hoje eu separei alguns assuntos, é óbvio que não tem como a gente fugir ali do tema aqui do Caribe, né? E as ações do Trump, a chegada aí em breve aí do Gerald Ford, toda essa expectativa, mas tem novidade. E aí a gente precisa atualizar o pessoal e eu deixo vocês à vontade. Só lembrando a todo mundo que está chegando agora, nesse momento já são mais de 10 mil telas, nós estamos em 3º lugar aqui no ranking, né, das lives que estão no ar. E lembrando, pessoal, se você quiser fazer uma pergunta para mim, Moisés aqui, para o Fábio Tom, ou para o Kleber do Jacaré de Tango, ou para o Lisboa, assim que ele chegar aqui, você basta ser assinante do Código 22. Então, seja assinante, apoie essa iniciativa da direita, né? Código 22, você vai lá, faz uma assinatura. Se você já é assinante, aí você só escreve aí no chat, já sou assinante, aí os moderadores vão separando aí os comentários e nós vamos ler lá no final, tá? Agora nós temos a fase dos temas e eu já quero trazer aqui para vocês essa matéria que está no Código 22. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Opa. Trazer aqui e vou ler rapidamente, porque todo mundo sabe, né, que a vinda do Gerald Ford, inclusive ontem, até utilizamos imagens aqui que o Lisboa tinha colocado também, ele tinha enviado para nós, e fomos pesquisar a fundo a localização e tudo. A gente sabe que não mudou nada com relação a isso. O que mudou, na verdade, é que o Trump talvez tenha um outro embate, que a gente vai falar aqui durante a live também, envolvendo a Nigéria. Tem novidades também sobre esse tema que está no Código 22. Mas a grande questão aqui, vou colocar aí o Gerald Ford em deslocamento, né, que é o 78. A grande questão aqui, nesse caso, e eu já vou iniciar pelo Fábio, é o seguinte: a imprensa tenta dar a ideia de que o Trump dá sinais trocados, hora que sim, hora que não. Eu penso que isso faz parte da estratégia, eu quero ouvir a opinião do Fábio com relação a isso, mas tem matérias complementares a essa. Só que acontece o seguinte: circulou ontem ou anteontem esse vídeo aqui, eu vou colocar para vocês, vou tirar rapidamente aqui, do Trump, sobre se teria ou não operações terrestres, né? A gente colocou muito isso. E o pessoal ficou com essa impressão aqui. Vocês considerando ataques na Venezuela. Isso é verdade? Não. E você já tomou uma decisão sobre isso? Não é. Bom, aí a imprensa pegou essa informação e simplesmente disse o seguinte: olha, o Trump já deu para trás, não vai ter mais operação, não vai ter nada disso. Ocorre que hoje, e a gente já conseguiu checar essas fontes, teve um áudio que é a continuação desses jornalistas aí dos repórteres perguntando para o Trump, e aí a coisa mudou um pouquinho de cenário. E eu vou trazer isso nesse momento aqui, que, aliás, esse é o áudio que está na matéria. Vamos lá. Agora sim, que é este áudio aqui. Inclusive, o trabalho da equipe do Código 22 foi limpar um pouquinho o áudio para se ouvir melhor, aumentar o volume, porque era um áudio um pouco mais distante,
e também dublar. Mas nós temos o original aqui, já deu para checar tudo. E olha só como foi a conversa. Não é verdade que vocês já tomaram uma decisão sobre atacar a Venezuela, mas existem planos reais para esses ataques em um futuro próximo? No futuro, como eu posso responder uma pergunta dessas? Existem planos para um ataque à Venezuela? Quem diria isso? Supondo que existissem, eu realmente falaria isso para você? Sim, nós temos planos. Temos planos muito secretos. Bom, quem diria isso, sabe? Que tipo de pergunta é essa? Olha, vamos ver o que acontece com a Venezuela. A Venezuela nos enviou milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas vindas de prisões, de instituições psiquiátricas, dependentes químicos, e outros países fizeram o mesmo. Isso é o ruim. Quero dizer, outros países também fizeram isso, porque éramos governados por pessoas muito burras, muito burras. Biden foi o pior presidente da história do nosso país, de longe. Tínhamos fronteiras abertas e muitos países, o Congo, muitos países, enviaram seus prisioneiros. Eles enviaram prisioneiros, eles enviaram traficantes de drogas, eles enviaram dependentes químicos, eles mandaram qualquer pessoa que eles não queriam. Eles mandaram essas pessoas pelo nosso país. E a Venezuela foi um dos piores abusadores. Bom, aí, nesse momento, a gente sabe que não era bem aquela resposta lá. É óbvio, estrategicamente, ninguém vai dizer, olha, estamos prestes aqui a fazer uma invasão, ou um ataque, ou seja lá o que for, né, um desembarque. Tem outros meios aqui para mostrar também para vocês. A gente já havia falado aqui, é o deslocamento do próprio Gerald Ford, né, que saiu ali já do Mediterrâneo, em breve vai estar no Caribe. Tem outras, tem a continuidade da matéria, mas eu queria ouvir a opinião do Fábio, principalmente porque o Fábio está sentindo isso da pele, essa temperatura política, inclusive com relação ao Congresso e tudo. Há cada vez mais uma viabilidade para que essas operações aconteçam, em qual grau, ou isso vai ficar sempre na questão da força, né, da pressão e no cerco. Fábio, está com você aí. Eu vejo de uma forma muito clara o que está acontecendo. Tá vazando o áudio aí, eu não sei por que o meu áudio sempre vaza. Eu vejo de uma forma muito clara o que está acontecendo. Existe uma possibilidade de um ataque à Venezuela, mas o ataque ele não pode ser chamado de guerra. A mídia quer chamá-lo de guerra. Então, a estratégia do Trump é dizer, não, nós não... Porque se o Trump... Obviamente, o Trump nunca vai dizer que ele vai atacar a Venezuela, ele sempre vai dizer... As respostas do Trump sempre nem dá o sim, nem o não. Ele sempre deixa as pessoas sem saber, né? Ele é imprevisível. E muitas vezes a mídia diz que isso é algo ruim. E, na verdade, é algo muito bom. Você tem que ser imprevisível. Mas a luta nesse momento é que a mídia quer uma palavra do Trump para que eles possam dizer que é uma guerra. E o Trump não quer dar esse presente para eles, porque ele não vai criar uma guerra. Ele vai atacar pontos específicos, o que não qualifica como uma guerra. Se ele taca terroristas, se ele joga umas bombas nos terroristas e o narcotráfico são narcoterroristas, então não é guerra. Você está destruindo laboratórios e você não causa uma guerra. Se ele ataca... Entendeu? Então, esse é o ponto. É uma guerra de narrativas em que a mídia está pescando uma palavra do presidente dos Estados Unidos para que ele venha dizer que terá uma guerra, para que eles venham propagar a guerra e jogar essa questão de guerra contra o Trump. O Trump está criando uma guerra, etc. e tal. E a briga do Trump é não, a gente não vai criar guerra. Nós vamos fazer uns ataques pontuais sobre terroristas que estão na Venezuela para destruir esse problema que tem no Brasil, nos Estados Unidos. Então, acho que isso aí é uma coisa muito clara que a gente consegue ver nesse momento. Ele nunca vai dizer que sim, não vai dizer que não, mas a briga é pela guerra da narrativa. Nós não podemos criar uma guerra. A mesma coisa que eu vejo o que ele fez com o Irã. Eu não sei se vocês lembram quando os Estados Unidos destruiu aquelas coisas ali, as fábricas de armas nucleares, etc.,